Flores, que ele é especialista em investimentos, então para conversar conosco um pouquinho mais sobre os investimentos propriamente ditos, né? Então, no primeiro encontro que a gente teve tratando desse tema, a Márcia, que é psiquiatra e coordenadora do programa de educação financeira da Unicred, abordou conosco a questão mais em relação à parte de sentimentos e do que a gente, das vivências, né, em relação e dos cuidados e atenção que a gente tem que ter com as questões financeiras. E hoje o Rafael, então, vai trazer um pouco mais da parte de investimentos propriamente dito. Né? Então, Rafael, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito, né, estar conosco aqui nesse momento. Então, eu vou fechar minha câmera e aí acho que vocês fiquem, não sei se vocês vão ficar aparecendo, o Rafael vai projetar. O nosso chat, nem todo mundo tem conseguido acessar para escrever, então, pessoal, se algum de vocês quiser fazer algum questionamento, podem abrir o microfone, solicitar e realizar as perguntas. Tá? O Rafael está aqui para nos auxiliar com auxiliar a gente a cuidar um pouquinho melhor do nosso dinheiro. Tá bem? Muito obrigada. Tá ótimo. Obrigada, Beatriz. A gente quer agradecer a parceria com o Hospital Escola, com a GEP. A gente está nesse segundo encontro e recebendo com muita alegria o Rafael Flores, que é especialista em investimentos. E nesse trabalho de cooperação e colaboração é justamente o que nós estamos propondo. Então, a Unicred Integração, através do projeto social Vida que Prospera, tem feito algumas ações. E uma das ações são essas conversas, essas trocas, essas cooperações. E a gente tem o prazer de receber o Rafael, que também está num processo de cooperação, né, Rafael? É da Unicred Central, nós somos da Unicred Integração, mas, na verdade, todos querem que realmente as pessoas possam ter uma vida mais próspera. Então, através dessa economia mais colaborativa, do cooperativismo e da troca de conhecimento e informação, a gente está aqui para ter mais um bate-papo, uma conversa e ouvir um especialista em investimentos. Então, Rafael, muito bem-vindo. A gente tem um roteiro aqui com algumas perguntas, as pessoas, né, como a Beatriz falou, estão convidadas a participar e a perguntar. Quero agradecer a Lauren, ao Dr. Paulo, enfim, e a todos que participam aqui. Então, se tu quiser já começar, porque a gente está cheio de perguntas aqui para ti, Rafael. Muito bem-vindo e está contigo. Ótimo, obrigado, gente, pelo convite. É bem legal, a gente estava falando anteriormente aí das pessoas terem interesse em verificar a vida financeira, trabalhar com o mercado financeiro. E eu tenho sempre, quando eu vou falar com as pessoas, eu sempre tento olhar um pouquinho para trás para a gente verificar como a gente estava trabalhando no mercado financeiro, como as pessoas trabalhavam a questão dos seus investimentos e olhar para hoje, um movimento totalmente diferente que a gente está tendo no nosso bolso e como que a gente faz para melhorar todo o rendimento que eu gostaria de ter, todo o objetivo que eu ia ter para o futuro mudou por causa de mudanças do mundo inteiro. Então eu gosto de fazer uma análise referente ao mercado financeiro com o que a gente está vivendo, né? Do nada, de um dia para a noite, a gente tem um coronavírus que chega e muda toda a nossa vida. As empresas começam a ter que mudar o jeito de trabalhar, as pessoas têm outros hábitos, tem que estar com sempre máscara, tem que estar com gel na mão. Então, tudo tem que ser modificado por uma questão de mercado e de vida. Tudo tem que ser modificado. E no mercado financeiro é a mesma coisa. Só que como a gente tinha uma situação muito diferente, hoje todo mundo acabou se pegando de uma forma totalmente desprevenida. A gente, se olhar, há 5, 10 anos atrás, nós tínhamos uma taxa de 14%, 15%. Então, uma pessoa que colocasse R$1 milhão naquele período, ele teria um ganho de 140 por aí, R$1.000 no ano. Hoje, essa mesma pessoa, se tiver R$1 milhão, a taxa de juros está 2%. Ela vai ganhar R$20 mil. Por isso
que essas pessoas que tinham dinheiro guardado, vou dizer assim, começam a se preocupar. Poxa vida, eu ganhava tanto e agora no momento eu não ganho nada. O Brasil sempre foi de taxas altíssimas de juros, sempre teve inflação altíssima e nesse momento a gente tem uma taxa de juros baixíssima. Como que eu faço para tentar rentabilizar mais? E como que eu faço para entender um pouco mais desse mercado? Toda a nossa vida a gente teve taxas de juros altíssimas e não foi necessário a gente correr risco nenhum. Eu sempre digo, tinha do lado da nossa esquina aqui uma empresa que ela te prometia 20% de juros, mas tinha um risco de quebrar, de dar errado, óbvio, está investindo em algum lugar. E existia o governo federal, que é daí uma taxa sem risco, onde te pagava 14%. Onde você gostaria de aplicar? Obviamente, no sem risco. Eu vou ganhar muito próximo e eu vou receber o dinheiro. No outro tem um risco. Hoje a situação é diferente. E daí bate muito com o comportamento das pessoas. A taxa está 2%, só que o bar da esquina também pode me dar um retorno de 20%. Eu corro um pouco de risco ou não? Hoje, com uma taxa está 2%, as pessoas estão começando a arriscar um pouco mais, mas não entendem do negócio. Então, eu sempre inicio dizendo essa questão de mudanças do mundo, mas também tem a mudança no mundo financeiro. A taxa de juros era muito alta e hoje está muito baixa. Então, é legal que as pessoas tenham um pouquinho mais de educação financeira nesses casos, para entender onde está colocando dinheiro, para entender até onde pode ir, questão de risco, questão de perfil, que é totalmente necessário nesse momento. Uhum. Rafael, a grande parte dos profissionais no país são formados para ter uma qualificação, uma competência técnica, e nós não somos preparados para isso. Para a questão de lidar com o nosso dinheiro. Bom, estou começando minha carreira, sou um profissional, sou um médico, sou um dentista, enfim, sou um profissional liberal, estou no início da minha carreira. Vale a pena eu pensar para o futuro em algum grau, mas ao mesmo tempo eu tenho o meu dia a dia e tenho que montar o meu negócio, tenho que montar minha clínica. Como é que eu posso gerenciar isso num momento em que a taxa de juro está tão baixa? Como é que eu me saio no mercado, já que eu não sei direito como fazer isso? Eu sempre, Márcia, é legal trazer isso, a gente tem que analisar o mercado financeiro com alguns vieses diferentes. Quando a gente diz, preciso investir, preciso de dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu estou iniciando agora, como que eu faço? Mas é muito pouco, então eu nem vou guardar. Tem todos esses pontos que muitas vezes nós pensamos que no futuro não vão fazer diferença. Eu dou 3 pilares que são mais importantes que os produtos por investidor inicial, ou até o cara que já investe um pouco, mas ele precisa desses pilares. O primeiro é disciplina. Primeira disciplina, independente de quanto se ganha, se guarda X% da renda, independente. Obviamente, tu tem os teus gastos, teus investimentos e depois tu vai gastar um pouco mais o dinheiro. Mas o primeiro de tudo, para você ter uma vida um pouco financeira melhor e conseguir antecipar essa liberdade, é só com disciplina, pagando todo mês, tendo um valor depositado para investimentos, independente de onde for. Aí você vai conseguir ter um futuro melhor na parte financeira. O segundo é paciência. Ninguém no mercado fica rico do dia para a noite. Isso é uma falácia do mercado, isso é uma falácia que a gente escuta de todo lugar do mundo, que diz, coloque dinheiro aqui e fique rico. Isso não existe em lugar nenhum. A gente teve alguns episódios péssimos aqui no próprio Rio Grande do Sul, onde as pessoas estavam dizendo 1% ao mês, 1,5% ao dia, ao dia, que era tudo mentira, porque isso não existe no mercado. Então, primeiro, com disciplina e paciência no segundo, as coisas vão acontecer ao longo do tempo. Aí, de novo, independente do lugar que tu tá colocando dinheiro. E o terceiro ponto que eu digo que junta a paciência e a disciplina é o longo prazo, visão de longo prazo. Não existe nada que vai acontecer no ano que vem que vai dar muito certo, ou ano que vem que tu vai dar uma entrada em algum investimento e vai dar super certo, com todo o teu valor. Não, isso não existe. Então, tem que ter esses 3 pilares aqui para dar muito certo. Disciplina, paciência e longo prazo. Esses, para mim, são os principais, independente do produto que está investindo. Obviamente, se olhar com uma coisa muito arriscada, pode ser que dê problema, mas aí existe uma diversificação para melhorar. Então, esses 3 pilares são os principais para você conseguir ter uma aderência, conseguir ter uma linha boa para o futuro dos teus investimentos, independente de qual for. O segundo passo é entender o perfil de investimento. Muita gente chega
para mim, mencionando assim, ó, a taxa de juros está 2%, quero ganhar mais, mas não quero correr risco. Eu digo, isso não pode, isso é impossível. Chegar e dizer assim, eu quero ganhar 15% ao ano, mas eu não quero correr risco. Não existe mágica, não existe mágica. Então, um ponto que vocês têm que se olhar para dentro e dizer assim, ó, até quanto eu quero correr de risco? Qual que é meu perfil? Eu sou conservador? Eu sou um perfil moderado? Eu sou arrojado? Eu sou agressivo? Tem que entender isso antes de investir em qualquer lugar. Porque tem muita gente que diz que tem 10 mil reais no bolso e diz, eu quero investir, mas eu não quero perder R$1. Cara, você é uma pessoa totalmente conservadora, que independente de como estiver o mercado financeiro, você não pode ir no mercado de ações. Porque se cair um pouco, você vai ficar assustado, vai ficar agoniado e vai resgatar com prejuízo. E esse prejuízo hoje pode ser 1, 2 anos de renda fixa que tu tá ali deixando num perfil conservador. Então tem que entender que o mercado econômico não tem que mudar o perfil de investimento de vocês. Esses principais pontos aí, isso vai, obviamente, que pode mudar ao longo da vida de vocês, começar a entender um pouco mais o mercado, entender que alguns riscos são legais a longo prazo, entender que, vamos supor, a bolsa em 10, 20 anos sempre bateu o CDI, mas em 5 anos perde. Então, entender que um dinheiro que às vezes eu coloco na bolsa, eu tenho que deixar lá por 15 anos. Porque se eu resgatar antes, eu posso resgatar com prejuízo e deixando no CDI, vamos supor, eu ganharia mais, um produto de banco normal. Então, tem que entender muito o perfil de investimento de vocês. Perguntar assim, ó, Rafael, eu sou conservador, eu tenho um dinheiro guardado aqui que eu não quero perder, então não arrisque em nada. Vou ganhar 2% no ano? Vou, mas eu não vou perder esse dinheiro. Então, tem que entender muito esses pontos. Quando a gente começa, daí sim, para a parte prática, entendi que eu preciso colocar todo mês. Eu tenho paciência e sei que é longo prazo. Consegui entender isso. Sei que meu perfil é X. Eu preciso colocar em prática agora. O primeiro ponto que normalmente todo mundo de consultoria financeira faz, e eu também acho que é o melhor, é ter uma reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? É um valor que você vai deixar apartado da sua carteira de investimentos para quando ocorrer alguma coisa que não está sendo esperada, eu perdi emprego, eu tive um acidente de carro e quebrei minhas pernas, eu me separei. Algumas coisas que podem acontecer na vida que não são esperadas. Isso pode acontecer e acontece muito, como aconteceu esse ano com o coronavírus. Muita gente estava totalmente aportada na bolsa, a bolsa saiu de 120 mil pontos e foi para 60. O que aconteceu? Essa pessoa talvez pode ter perdido emprego ou alguma outra infelicidade que aconteceu, e essa pessoa acaba tendo que resgatar o dinheiro numa baixa de bolsa, vamos supor, por exemplo. E essa baixa aqui, vocês viram que a bolsa já voltou. Ela voltou. Então, se a pessoa resgatou com prejuízo, ela perdeu uma baita oportunidade de ter essa reserva de emergência, de não precisar resgatar com prejuízo. Então, o primeiro passo de entender... Por favor, Márcia. É bacana isso, Rafael, e vou tentando traduzir assim, porque acredito que tenham algumas pessoas que entendam um pouco mais, sim, outras que a gente pode ir aprendendo um pouco mais também. Então, tu fala na questão de 2% ao ano, né? Então é bacana porque as pessoas, do ponto de vista psicológico, as pessoas pensam o seguinte: nossa, 2% ao ano não é nada, não vou investir, né? Então, assim, certamente esse 2% já é com inflação, né, já é um ganho real de 2%. Então, isso é uma coisa que eu acho que é bacana tu explicar. E outra questão, eu não entendo nada e ouvi que a bolsa foi de 120 mil pontos para 60 mil pontos. Nossa, o que é isso? Então, acho que esse pavor que muitas vezes as pessoas que estão começando acabam tendo, falta o que tu falou, a paciência, às vezes, até de entender um pouquinho mais. Então, já que a gente está contigo aqui, se tu puder só nos dar uma explicação simples, né? O que significa isso, né? Tá. Uhum. E quanto é esse porcento também, né, Rafael, que tu fala para a gente separar, né? Então, várias perguntas aí. Eu vou juntar aqui as duas pontas. A taxa Selic, que eu falo 2%, era 14%, é uma taxa referência do mercado. Quem faz isso é o Copom, que é vinculado ao Banco Central. O Copom ele vai delimitar essa taxa de juros conforme principalmente a inflação e o cenário econômico.
que é a inflação? A inflação é as pessoas comprando coisas e o preço subindo. Então, o que acontece? Quando ninguém está comprando, que é esse momento que a gente está vivendo agora, a inflação cai, porque ninguém está comprando, as empresas têm que baixar preço. E o Copom, o que ele faz? Ele vai baixar a taxa de juros para as pessoas físicas e para as empresas tomarem empréstimo para conseguir comprar. Por isso que ela baixa a taxa de juros. Porque se for uma taxa de juros muito alta, as pessoas não conseguem pagar. Então ela baixa a taxa de juros para estimular a atividade econômica. Antigamente, o Brasil tinha uma inflação muito alta. Antigamente, eu falo 4 anos atrás. Então, a taxa de juros era muito alta. Quando você ia pegar um empréstimo, era muito alta. As pessoas tinham aí 20% ao mês, muitas vezes, para tomar um empréstimo. As empresas também, para capital de giro, era muito alto. Hoje, a taxa de juros está 2%. Está muito baixo. É ruim por um lado, é ruim para quem está investindo dinheiro, mas é bom para quem está captando. As empresas, quando vão pegar dinheiro no banco, agora é mais barato para pegar. Da mesma forma que o governo faz isso para baixar essa taxa de juros, para quê? Para que eu não deixe no banco e eu invista numa empresa, para que essa empresa contrate gente e gere empregos. Esses empregos vão gerar, obviamente, rendas nas famílias, as famílias vão começar a comprar e a economia gira dessa forma. Então, um profissional que está se formando agora, ou próximo, ou alguém que está pensando em ampliar seu negócio, sua clínica, é um momento adequado para gerar, para empreender e captar dinheiro do mercado para gerar novos negócios. Dá para a gente pensar um pouco por aí. Quando a gente analisa em questão de taxa de juros, sim. Se a gente comparar de toda a nossa história, nós estamos na mínima taxa de juros. Então, nesse momento, quando uma empresa vai pegar empréstimo, ela vai pagar menos do que ela pagava em qualquer período anterior. É uma parte boa. A parte ruim, né, que a gente sempre diz que o pacote nunca vem completo, é que a gente está no meio de uma pandemia. Então, fica mais difícil do negócio dar certo. Por isso que o risco e o retorno estão sempre ligados, né? Eu tenho uma oportunidade, porque minha taxa de juros está baixa, mas eu também tenho a questão ruim que as pessoas não estão tanto na rua, estão sem dinheiro, então vão gastar provavelmente menos comigo. Mas uma oportunidade sempre em crise existe. E essa é uma boa parte da própria taxa de juros muito baixa. Então, só para finalizar ali a questão, a gente falou de Selic, Copom baixou, taxa muito baixa, por isso que quando eu vou investir dinheiro é muito pouco, mas para quem está investindo em empresa ou pegando empréstimo, vale a pena. Quando a gente fala de Ibovespa, que a gente escuta, o Ibovespa saiu de 120 mil pontos para 60, o Ibovespa é um índice que tem, cada empresa que está lá dentro tem uma pontuação, hoje tem 73% nesse índice, e vamos supor, uma empresa tem 100 pontos lá. Se ela perdeu muito valor de mercado por causa da crise, que o pessoal tirou dinheiro, quer dizer que esse indicador foi para, vamos supor, era 100 pontos, agora está a 60. O indicador geral do Ibovespa, ele está caindo. Por isso que o Ibovespa estava a 120 mil pontos, foi para 60, o valor das empresas que caiu, vamos supor, a Gol, a TAM, essas empresas aéreas, por causa de coronavírus, né, caíram 70%, 80%. E quem olhou isso ali e falou, ó, eu sei que as empresas vão durar depois da crise, acabaram comprando, mas óbvio, são pessoas que estão no mercado há muito tempo e quem não está no mercado acaba ficando perdido. Por isso que sempre vai investir aonde entende mais, né? Para finalizar a questão só da reserva de emergência, que eu falei isso, que eu acho muito importante vocês saberem, a reserva de emergência, quando vocês forem fazer a primeira parte de investimento de vocês, como eu calculo reserva de emergência para o bolso de vocês? Peguem 6 meses, 12 meses do que vocês gastam hoje e coloquem na reserva de emergência. Quer dizer, se eu tiver uma doença, se eu tiver um acidente, se eu tiver algum problema meu, eu tenho aquele valor pronto para eu resgatar. Então tem que ser um produto líquido, que eu possa tirar a qualquer momento, tem que ser um produto seguro, tranquilo, que não vai perder valor, e tem que ser um produto pós-fixado. O que é um pós-fixado? Ele vai de acordo com a taxa de juros do Brasil, porque daí eu não tenho risco nenhum. É isso que tem que entender na reserva de emergência. A partir daí, aí sim, vai conforme teus objetivos, vai conforme o que você entende da vida de vocês para longo prazo. Eu quero comprar uma casa, enfim, essas outras coisas, vai de acordo com o valor que sobra, mas sempre olhando aqueles pilares de disciplina, paciência, visão a longo prazo e olhem o perfil de investimento de vocês. Márcia, posso fazer uma pergunta para o Rafael dentro disso da reserva de emergência? Deve.
Rafael, Beatriz, o que eu queria ver contigo, assim, ó, quando tu fala em reserva de emergência, que tu fala, né, nas características que tu tem para ter acesso mais rápido, mais fácil, né, seja uma aplicação mais que tu consiga ter esse dinheiro de hoje para amanhã. Na verdade, é isso, né? Dentro disso, assim, que tipo de em que locais as pessoas vão poder, que tu recomenda que seja aplicado esse valor? Na poupança, a gente sabe que hoje a poupança está dando prejuízo, né? Então, de que forma as pessoas podem começar a fazer esse investimento? Por exemplo, assim, eu tenho, sei lá, eu tenho R$1.000, eu quero começar a investir R$1.000. Onde é que eu vou começar? O que eu tenho que fazer? O que eu vou, se puder comentar um pouquinho em relação a isso, assim? Tipo, como Legal. começar? Tá, como só começar? Legal. Como começar? Para mim é disciplina, tá? Eu não tenho dinheiro e gasto demais. O que tu faz? Pega, início do mês, recebi meu dinheiro, provisiona, pega o dinheiro que tu vai gastar, que tu tem conta, joga de um lado. Segundo ponto, pega o dinheiro que tu vai investir e já investe. O resto tu vai gastar. Porque a maioria das pessoas diz assim, ó, vou pagar minhas contas, mas vou gastar. Fim do mês, eu invisto meu dinheiro. Não funciona dessa forma para ninguém. Mas muita gente diz, hoje eu ganho pouco, eu vou ganhar bastante daqui 10 anos. Daí hoje meu valor é muito pequeno proporcionalmente que eu vou ganhar. Se não tiver essa disciplina, não vai acontecer, tá? Eu ganho pouco hoje, daqui 1 ano, daqui 3 anos vou ganhar mais. Não funciona. Essa disciplina, a gente acaba tendo a disciplina errada, que quanto mais eu ganho, mais eu gasto, e a minha rede de relacionamentos também acabam gastando muito. Então, primeiro ponto, disciplina. Comecem a separar os gastos, investimentos e depois o que sobra gasta. Segundo ponto, aonde que eu invisto minha reserva de emergência? Aí a gente chega. A poupança, ela tem uma regra que ela paga 70% da taxa Selic. Então, se a Selic está 2, a poupança vai pagar 1,40. Então, vai pagar muito menos que a Selic, a poupança. Então, aonde que eu vou colocar meu dinheiro? Hoje, como a taxa Selic está tão baixa, ela não tem uma mudança tão grande. O que eu sempre digo para as pessoas onde investirem? Fundos de renda fixa, um pouco ativos, tá? O que é ativo? Ele também vende e compra no mercado. O que é um fundo de investimento? Um fundo de investimento tem um gestor que cuida do dinheiro das pessoas, como se fosse um condomínio. Você vai lá, compra um apartamento no condomínio e existe um síndico que pega todas as despesas, investe e depois distribui, em vez de terem que pagar o condomínio, recebe um valor todo mês. Então, o legal de fazer uma reserva de emergência é trabalhar com fundo de renda fixa, pode ser um CDB de banco, que é um produto normal de banco, eu estou falando de cooperativa, um RDC de cooperativa, são produtos pós-fixados, isso vocês têm que ter, tem que ser um produto pós-fixado com liquidez quer dizer, eu posso resgatar a hora que eu quiser e sem risco. Isso é o principal para uma reserva de emergência. Tem que ter isso bem em mente. Se eu colocar numa ação, pode subir, pode descer. Se eu colocar num título pré-fixado, pode subir, pode descer. Então, um título pós-fixado com liquidez é o mais tranquilo numa reserva de emergência, que eu costumo dizer que é reserva de oportunidade. Porque quando o mercado cai ou chega uma grande oportunidade, eu posso pegar esse dinheiro e comprar. Não é o mais adequado, mas eu acho que é muito legal, muitas vezes, tu tem uma oportunidade, apareceu uma casa, um apartamento pequeno, apareceu uma oportunidade, eu pego esse dinheiro e compro, porque eu sei que é uma coisa muito boa. Então, se eu não tiver o dinheiro em vista, o dinheiro ali na minha mão, eu não consigo ter isso. Rafael, acho que o que a Beatriz traz aqui também é exatamente essa dúvida, né? Então, muitas vezes, começar pela poupança, eu posso guardar R$300 por mês. De repente, as pessoas muitas vezes pensam, não, é muito pouco dinheiro, eu vou precisar para um fundo de emergência aí ter uma reserva de 30 mil e eu só posso isso por mês. Então, eu acho que uma coisa é pensar, é mudar esse mindset, né? Mudar esse modelo mental financeiro para que o pouco, com disciplina, com paciência e com visão de futuro, isso vai construindo, porque quando a gente se acomoda em tirar do nosso orçamento mensal R$300, daqui a pouco eu posso ir aumentando isso gradativamente. Então, gostaria que tu falasse um pouco disso, né, nessa questão, e como é difícil, muitas vezes, migrar, né? Então, eu comecei guardando um pouco ali na poupança, mas eu posso fazer, né, tem um montante um pouco maior, eu posso fazer
essas aplicações, essa migrar de um investimento para outro. Como especialista, tu percebe que as pessoas têm muito mais medo do que desconhecimento, muitas vezes. Como é que tu vê isso? E essa negligência do talvez do pouco, né? É pouco, então não vou guardar, 2% é pouco, ou X por mês é pouco. Queria que tu falasse, trouxesse tua experiência aí para nós. Normalmente o que acontece? Muitas vezes, como vou dar um exemplo que você mencionou, preciso de 30 mil para minha reserva de emergência. Mas eu só consigo 300 por mês, é muito pouco, eu vou demorar muito para chegar. Mas eu digo, é melhor ter 300 por mês do que não ter nada. E normalmente as pessoas não conseguem ter essa cabeça de longo prazo e dizer assim, ó, cara, esse ano é 300, mas ano que vem vai ser 400, no outro ano vai ser 500. E só assim tu vai conseguir. Isso se for 300, 3 mil, 4 mil, independente de valor. É a disciplina que você vai conseguir. E falando de risco, o brasileiro não tem conhecimento. E o que a gente viu nesse período de crise, março e abril? O pessoal tirou dinheiro de bolsa, tirou dinheiro de fundo de mercado e colocou aonde, sabe? Em poupança. Isso que mostra. E daí eu digo, não é que a pessoa seja burra, não é que a pessoa... O pessoal nunca precisou entender. Isso é uma cultura da Selic alta que deixou uma cultura de não conhecimento financeiro no Brasil. E muitas vezes as instituições financeiras não estão próximas aos seus clientes e acabam jogando produtos que não são ideais. E muitas vezes oferecem poupança. Cara, a poupança paga muito menos que os outros produtos. Então não adianta somente colocar o dinheiro, guardar de uma forma errada. E sim, ao longo do tempo, eu tenho dinheiro na poupança, quero botar em outros, é ideal. É começar a diversificar, colocar... Daqui a pouco eu quero entender um pouquinho de renda variável. Eu não tenho medo de risco, mas quero colocar um pouquinho, então começo a entender como funcionam os fundos multimercado, que qualquer plataforma aí tem alguns fundos. O fundo, como eu falei, é um condomínio, você coloca o dinheiro lá, a pessoa gere para ti, e depois, se você quer resgatar, você também resgata. Então, aos poucos, as pessoas vão entrando nesse mundo para conhecer um pouco mais. Se você estiver somente em poupança, você vai a longo prazo, em 30 anos, é muito pouco hoje. Sim, hoje é pouco, mas em 30 anos, pagando um percentual aí, vocês vão ver que é um valor muito grande. E quem tem isso aí pode ganhar uns 5, 10 anos de liberdade financeira lá no futuro, que muitas vezes a gente não se dá conta. Hoje é pouco, mas lá na frente pode me dar 5 anos de tranquilidade que eu gostaria de ter lá na frente e fazer o dinheiro correr para mim, e não eu correr atrás do dinheiro. Tem que ser esse o cálculo de vida financeira para o futuro. Tu recomenda que, por exemplo, eu tenho uma reserva para imprevistos. Então, eu calculei lá que eu preciso 30 mil reais para passar entre 6 meses e um ano. Tu recomenda que eu tenha um tipo de investimento para isso, mas eu também quero comprar minha casa. Eu separo os investimentos, então eu estou guardando um dinheiro para comprar minha casa, estou guardando um dinheiro para ampliar ou montar minha clínica, tenho a necessidade de fazer uma reserva e ainda tenho pensando na minha liberdade financeira e na minha aposentadoria em algum ano, em algum momento. Então, são 4, digamos, grandes frentes. Eu separo instituição financeira, eu separo tipo de investimento, eu deixo tudo num bolo só, o que eu faço? Melhor momento de fazer esse pensamento é fazer um planejamento financeiro. Aí você vai separar todos esses objetivos e daí você pode colocar num bolo só, vou dizer assim, ó, numa instituição financeira só, mas diversificar ali dentro a questão de investimentos, tá? Nunca coloca só em um. É bom ter vários investimentos. Um pode ser com uma carência maior, quer dizer, não tenho tanta segurança, mas pode ser um produto que eu não precise agora, então pode jogar para frente. Mas o ideal é ter um planejamento financeiro que não é legal de fazer, que é chato muitas vezes de estar ali, mas, novamente, para chegar nos objetivos é necessário fazer. Então, quanto antes fizer, eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa na praia, quero trocar de apartamento, quero fazer uma aposentadoria já para os meus filhos. Separa isso. Vê o prazo que eles precisam serem feitos e, se puder, eu sempre digo, se puder, falem com um especialista, falem com um gestor, falem com um assessor financeiro, porque vai tirar um peso das costas de vocês muito grande. Existe sempre um sistema 1 e sistema 2, que eu brinco. Sistema 1 é onde você vai ganhar a tua renda.
você ganha o dinheiro. O sistema 2 é onde você vai administrar o dinheiro. Se você tentar fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, eu digo que uma você não vai conseguir fazer tão bem. Então, a melhor maneira é, sistema 1, profissão de vocês, renda de vocês, trabalhem e ganhem dinheiro, e tentem melhorar essa parte. Sistema 2, é onde eu vou botar meu dinheiro. Tentem falar com alguém que entende, tentem falar investir em fundos, tentem ver um local onde vai rentabilizar mais e não tomar tanto seu tempo. Eu falo muitas vezes com médicos que eles chegam em casa com imposto de renda e viram à noite para entender onde pode gastar mais, gastar menos, e muitas vezes é falar com uma pessoa que durante esse tempo que ele está trabalhando, a pessoa consegue analisar o que ele faria de noite. Então vai ter um custo, óbvio, mas o tempo dele é muito mais custoso que o dinheiro, muitas vezes, de qualquer pessoa. Então é entender esses pontos e saber que um local você ganha dinheiro, o outro local vai ser administrado. Então assim vai conseguir rentabilizar mais e conseguir, sim, planejar diversos objetivos ao mesmo tempo, com diferentes datas, com diferentes investimentos. Essa que é a ideia de longo prazo de fazer objetivos separados. E esse é o propósito da Unicred Central, da Unicred Integração, enfim, do sistema cooperativo, que é disponibilizar um gestor de relacionamento. Então, é interessante também isso que tu traz, Rafael, porque por ser uma cooperativa, e se tem alguém que, porventura, não entende muito como é o sistema, há uma participação, uma forma diferente de lidar, as pessoas acabam sendo cooperadas, então, de certa forma, donas também, em algum grau, da sua própria instituição financeira. E o relacionamento é isso que tu traz. Muitas vezes as pessoas têm, eu percebo também as pessoas com vergonha de mostrar um desconhecimento, e nós temos que romper com essa falácia, como tu disse antes, de que a gente pode dar conta de tudo. Não, né? Mas ter sim aí uma instituição em que tu confia, em que tu também pode opinar e ser dono, que é no caso de um sistema cooperativo financeiro, né? Um sistema cooperativo de uma forma geral, mas no caso aqui que a gente está falando também das finanças, né? E como é importante essa relação também de confiança e entender qual é a relação que a gente tem com a forma como a gente lida com o nosso dinheiro. E um especialista, ele vai poder entender também desse comportamento, desse perfil, não só financeiro, mas também comportamental e muitas vezes até psicológico, né, de poder mostrar que aos poucos, então vai oferecendo produtos dentro de uma renda fixa. Até agora percebo que tu tem bastante esse cuidado, né, de falar da questão da renda fixa, né, então acho que isso é bem importante. E também gostaria que tu falasse para nós um pouco assim também desse receio que a gente percebe de investir numa renda variável e dessa máxima que tem no mercado, né? Eu vou arriscar o dinheiro do uísque, não o do leite. Então, se tu puder trazer também para nós. Márcia, eu posso fazer uma pergunta? Depois, Oi, claro. só interromper um pouquinho, tem umas perguntas no chat ali, depois que o Rafael responder essa, daí eu vou... Ah, ótimo, eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui. Não, aí depois assim que o Rafael responder, eu passo para as perguntas do chat, tá? Ótimo. Eu posso perguntar, então? Claro. Aqui é o Paulo Henrique Gonzalez, da Gerência de Ensino e Pesquisa. Deixa eu tentar descrever o que eu quero perguntar e os meus sentimentos com relação à economia. Apesar de ser um cara com curso superior, eu tenho muitas dificuldades com o economês. E eu acredito que a imensa maioria da população brasileira tem tanta dificuldade quanto eu, ou mais ou menos, enfim, né? Então, também a maioria das pessoas, quando faz um planejamento, né, quando tem uma certa inteligência financeira, um entendimento de que tem que haver a separação de um certo conteúdo do que ganha para o futuro, né, que é um perfil que não é de todo brasileiro, mas de alguns, né, e que é muito bem-vindo, muito saudável.
Eu acho que o que ela pensa é assim, bom, eu vou separar esse pouquinho, vou colocar num lugar onde o dinheiro vai meio que crescendo sozinho, porque a vida inteira o que a gente entendeu quando coloca um dinheiro em separado num banco e não deixa embaixo do colchão, é que embaixo do colchão ele poderia desvalorizar ao longo do tempo e numa instituição financeira, isto ou aquilo em que se colocar o dinheiro vai haver um rendimento. A palavra poupança já liga muito o brasileiro a pensar nesta forma de investimento. Oh, eu vou poupar, né, na poupança, em algo que eu vou colocar que não está vendo, mas que a pessoa sabe, tem uma ideia um pouco mais exata do que é, que pode retirar sempre que precisar, que vai render tanto. A explicação é fácil. Quando tu fala para mim, quando eu vou, por exemplo, no banco que eu tenho, me sobrou um dinheirinho e eu quero investir, a minha gerente diz assim: olha, a taxa de juros está baixa e eu sou um cara conservador, tá? Até porque eu fico pensando assim: puxa, me sobrou um pouquinho de dinheiro, eu vou botar num lugar que eu não conheço e que em alguns momentos, em vez de me dar um pouco, vai me tirar o que eu coloquei, não só para mim, eu não consigo entender isso. Eu, como um brasileiro, talvez maioria, não consegue entender isso como um investimento. E eu acho que culturalmente a gente nunca teve também isso, porque tinha taxa de juros muito alta e também por causa do tal economês, tá? Por exemplo, quando tu me diz assim, que eu posso botar o meu dinheiro não numa poupança, mas num investimento pré-fixado ou pós-fixado, eu tenho 50 anos e eu não sei o que é algo pré-fixado ou pós-fixado, mas o meu gerente me diz isso. E eu fico com uma cara de idiota, porque eu não fico querendo dizer que eu não entendo, que eu não sei, fico constrangido, e é com ele me. Bom, aí, fulana, esse é o melhor. Ah, doutor, esse aqui é o melhor, esse rende um pouco mais. Esse aqui. Então tá. E o pré-fixado e o pós-fixado passa batido por mim, porque eu não entendi o que é. Ou é 96% do tal do CDI. Aí a pessoa me explica a tal da sigla, que é o CDI, que eu não me lembro mais também. Então, o economês é muito complicado para o brasileiro médio. Eu me coloco num brasileiro médio. Né? E isso afasta muito, na minha opinião, o brasileiro de um entendimento maior do que ele pode fazer do seu dinheiro e do que o seu dinheiro pode fazer por ele no futuro. Aquela coisa que tu comentou de não correr, de uma certa altura da vida a gente parar de correr atrás do dinheiro e o dinheiro olhar para a gente e fazer um pouco o trabalho pela gente. Tá? Então, esse economês, vai cabe uma crítica. Eu acho que a maioria dos gerentes que atende alguém que não pensa numa poupança e que quer saber um pouco mais o que faz com um dinheirinho suado que sobrou, vem um economês que muito mais nos deixa inseguros do que conscientes do que vai acontecer. Né? Eu, por exemplo, há um tempo atrás, fui num banco e me disseram que eu tinha que me ofereceram uma espécie de previdência privada, mas que não era bem previdência privada, que eu poderia retirar o dinheiro, um tal de VGBL. Não sei o que é o VGBL, até Um plano de hoje. previdência. Tá? É bom, pois é. Mas é a mesma coisa que eu disser para um paciente meu na minha frente, o senhor tem um TSH altíssimo. Uhum. Eu sei o que é o TSH altíssimo. Uma pessoa, doutor, o que é Mas, isso? Né? Bom, aí, num dado momento, eu precisei do dinheiro e quando eu fui retirar, me apareceu uma tal de taxa de carregamento que eu tive que pagar, que não foi nada barata e que ninguém me avisou o que era aquela taxa, que eu teria que pagar por aquela taxa. Então, esse economês aí é brabo, sabe? E afasta muito a gente, o investidor mais humilde, mais comum, que não entende de bolsa, e enfim, do mercado financeiro. sim. Paulo, explicação melhor de mercado financeiro hoje é essa aí, tá? O que acontece? As pessoas não têm entendimento e normalmente o que acontece? Vão para o banco perguntar para o gerente. Só que o gerente, ele tem um cara em cima dele, normalmente, tá? Não quero deixar tudo igual. Normalmente o gerente tem um cara em cima dele dizendo assim, ó, essa semana tu vai vender VGBL. E aí chega o Paulo, o doutor Paulo, lá e diz, eu preciso investir. E aí ele vai dizer, ó, tem um ótimo produto para ti agora. Da mesma forma que hoje de tarde ligou um médico para mim, perguntando se título de capitalização é bom de investir um valor pequeno.
e é um produto também que não se deve investir, porque ele só te dá apoio a um sorteio por mês. Então, o que afasta da gente é a facilidade onde a gente tem de entrar num banco e perguntar para ele o que é melhor para mim, e a facilidade de escutar, isso é melhor para ti. Então, nada mais é que uma relação de segurança tua com o gerente. Aí, independente do que ele falar para ti, vai ser bom. Óbvio que quando chega essa taxa de carregamento, tu vai dizer assim, ó, opa, ele não me deu talvez a melhor coisa. VGBL é um plano de previdência que tu paga imposto só sobre o lucro. O PGBL tu vai pagar sobre o valor total de que tu investir. Então, ele vende um produto dizendo que não é, mas também é aquele produto. Então, traz muitas dúvidas e acaba afastando. Concordo contigo. Todo mundo vai afastar. Mas muitas vezes a instituição financeira ela vai vender para ti algo que não seja tão melhor para ti, e sim para a instituição. Por isso que até aqui eu trabalho de uma forma muito independente, falo sempre para meus pares aqui que eu sou totalmente independente. Quando chega alguém de fora e me mostra uma coisa muito boa, seja de um Bradesco, seja de uma XP, seja do Itaú, eu aperto a mão do cooperado e digo, ó, por favor, deixa lá, tu tem um baita produto, tu tem uma baita coisa. Mas é sempre bom ter 2, 3 visões. Sempre é bom ter uma segunda opinião. Da mesma forma que se eu chegar num consultório e falar do TCH está alto para mim, eu não vou entender nada, obviamente. E aí tu vai fazer, com toda certeza, eu sei disso, que tu me explicaria o que é. O que eu poderia fazer para melhorar ou para piorar esse meu exame, né? Então, isso que falta um pouquinho mais e atrapalha, obviamente, o investidor brasileiro, porque muitas vezes a instituição financeira ela não é de forma independente, ela vai trabalhar com os produtos dela, vai olhar com as metas delas, e embaixo da própria instituição tu tem diretores, tu tem gerentes, tu tem relacionamento, tu tem assistentes, e cada um tem uma meta muito agressiva em banco, e a gente sabe disso. Então, sempre que eu digo assim, peguem uma segunda opinião, pergunta para alguém independente, falem com outras pessoas para entender o que seria melhor mesmo. Pesquisa. A gente começa a se apropriar um pouco, né, e vai perdendo também esse receio, muitas vezes, de perguntar, mas o que o Dr. Paulo traz retrata aí a grande maioria. Tem 2 perguntas aqui bem bacanas, antes que a gente termine o nosso tempo aqui, Rafael, que eu gostaria que tu... A Samanta pergunta o seguinte, quem tem financiamentos imobiliários está sendo procurado para renegociar a dívida. É o momento? Vale a pena? Hoje, o que acontece no financiamento imobiliário? Tem que entender como que foi feita a tua taxa, tá? Tem que entender se foi pré-fixada, pós-fixada, se é atrelada a IPCA, se é atrelada a INCC. Tem que entender como que foi feita a tua taxa. E aí, sim, comparar com os outros bancos. Eu sei, de novo, de uma forma independente, que a menor taxa hoje de mercado era do Banco Inter. O Banco Inter estava, acho que, 6,5 para fazer a portabilidade de dívida. Mas tem que entender, cada caso é um caso, tá? Tem que entender como que foi feito o teu financiamento. E se alguém fez financiamento, de fato, podem ter algumas oportunidades no mercado. Hoje, se eu não me engano, a menor taxa, pelo que eu tinha procurado um tempo atrás, o Banco Inter estava com uma 6,5 de portabilidade. Então, se você tiver uma taxa talvez maior que isso aí, dá para pesquisar, mas, de novo, como a gente sempre diz, tem produtos e produtos e tem taxas nesses produtos. Analisa bem se vale a pena ou não e fala com o pessoal de mercado, pega uma segunda opinião. Mas, normalmente, vale a pena... Vale a pena entender se tua taxa é menor que a outra. Mas a pesquisa é sempre válida até para conhecimento, para futuras mudanças, tá? A outra pergunta, eu acho que tu já respondeu, mas né, se quiser dar um resumo, é do Pedro, e ele pergunta se, na tua visão, investimento em fundo de renda fixa com essa né, inflação mais baixa, se é menos atrativo comparado com os últimos anos, e, enfim, ainda é um bom investimento, Rafael? Como eu mencionei anteriormente, o Paulo falou que é super conservador, chegou na gerente e perguntou. E ela falou assim, a taxa está baixa, vamos trocar investimento. Eu quero dizer para vocês, ó, cenário econômico, mercado financeiro, independente de onde ele esteja, não muda perfil de pessoa. Então, se o mercado estiver muito alto, muito bom para comprar, e você não tem disposição a risco, não vá. Se o mercado está muito baixo, tem oportunidades, pode ser que tenha oportunidades, e você não tem disposição a risco, não vá.
Então, sim, fundos de renda fixa são ótimos para quem tem perfil de fundo de renda fixa. Não vai mudar conforme o mercado. Taxa Selic é 0% ou é 30%. Quem não gosta de risco não tem que correr risco. A gente entende dessa forma, porque se cair um pouco a bolsa e a pessoa que não entende de bolsa estiver ali dentro, ela vai sentir com uma consciência pesada. Eu sempre brinco que travesseiro e consciência todo mundo tem, mas muitas vezes nem todo mundo consegue dormir. Então, se uma pessoa que for muito conservadora estiver na bolsa, pode ser que ela tenha problemas aí e ficar ali, ó, perdi dinheiro, vou ter que trabalhar mais para conseguir aquele valor que eu perdi. Então, sim, fundos de investimento em renda fixa são muito bons. Uma sugestão para quem quer investir em fundos de renda fixa, procurem fundos de renda fixa ativos, não passivos. Ativos são produtos que tentam ganhar do CDI, da Selic, tentam ganhar do benchmark. Já os passivos, eles só vão comprar títulos que vão ficar próximos ao valor do benchmark, que seria a Selic nesse caso, tá? Sempre procurem fundos ativos. Tá. Vamos imaginar que tem alguém ouvindo e não entendeu muito bem o que tu falou dessa última parte, tá? Mas, de qualquer maneira, eu costumo brincar, eu como psicanalista entendi um pouco desse mercado, então qualquer um pode entender, né? Porque a gente sai do mundo subjetivo e entra nessa objetividade. Mas uma regra que eu adotei desde sempre foi papel e caneta, celular, seja o que for, eu anoto. E aos poucos a gente vai perdendo essa vergonha até de perguntar. Então vamos lá. Fundo em renda fixa com ativos é um fundo em renda fixa, eu tenho uma segurança maior, mas dentro desse fundo existe alguns investimentos em alguns ativos que vai me rentabilizar um pouco mais do que um fundo simples em renda fixa. É isso? Isso aí. A gente tem produtos de mercado, vou dar um exemplo de um CDB de banco, que é uma poupança, tá? Poupança, você vai lá no banco e coloca dinheiro na poupança. Um CDB de banco, um investimento tradicional. Vai lá e coloca dinheiro no CDB. O que é um fundo? Um fundo, como eu falei, é um condomínio, onde tem muitos apartamentos lá. O gestor do fundo é o síndico desse condomínio. E caso você entenda que aquele fundo é legal para investir, que aquele apartamento seja bom, acho que esse apartamento vai render bem. Você vai lá e coloca dinheiro nesse fundo. O que esse fundo faz? Esse fundo é um gestor que está há muito tempo, normalmente ele está há 30 anos no mercado, então ele vai saber mais que o investidor, e ele compra produtos do mercado para que rentabilize o dinheiro das pessoas que estão ali dentro. Ele é o síndico que vai dizer, ó, daqui a pouco eu troco algumas coisas do prédio que vai valer mais esse prédio, então o pessoal vai comprar mais. Ele vai trocar algumas coisas, os produtos ali dentro, para que rentabilize mais. Normalmente, os ativos, fundos ativos, conseguem rentabilizar mais. Outra coisa também, referente bem a esses fundos de renda fixa, vocês têm que tomar cuidado com a taxa de administração. Se a taxa for muito alta, você tem que pagar muito e acaba não rentabilizando. Então, uma sugestão que eu dou para todo mundo é: abram contas em várias corretoras. Podem abrir, não tem custo nenhum, é diferente de banco. Corretora, eu vou dar exemplo da Unicred, que a gente tem uma parceria com a Genial, mas abre com a XP, abre com a Rico, para entender o que tem lá dentro. Daqui a pouco vocês têm produtos legais, dá para levar para o teu gerente do banco. Daqui a pouco ele tem uma coisa melhor no banco, né? Mas para ter conhecimento do mercado, entender, ficou com uma dúvida, fala aí com a Márcia, fala comigo, a gente consegue dar um jeito de falar com vocês. É essa forma que a gente vai conseguir melhorar essa comunicação. É muita coisa hoje no mercado financeiro? Sim, mas tem que ter sempre uma linha de raciocínio para que melhore. Então, fundos de renda fixa são produtos para fazer os fundos. Os 3 tipos de fundos mais normais. Fundos de renda fixa trabalha com CDBs, com CRI, com CRA, com LCI, que são produtos de banco que trabalham mais com formas de renda fixa. Tem os fundos multimercado, que trabalham com renda fixa e com renda variável, que essa renda variável aí sim tem bolsa, tem moeda, tem alguns outros tipos. Então, o fundo multimercado trabalha com os dois. E o fundo de ações é só fundos relacionados a ações. Então, para uma pessoa que está iniciando, dizer assim, ganha um pouco, como o Paulo falou ali, o meu gerente falou que 2% é pouco. Dá para eu iniciar com fundo, não de ações,
mas um fundo multimercado, não precisa ser só fundo de ações. Então eu vou conseguir ter um pouco mais de risco, mas eu posso ganhar um pouquinho mais, porque a Selic está muito baixa. Mas eu tenho mais risco, tem que entender isso. Pode ser que dê negativo algum mês. Tesouro direto, Rafael. É um bom investimento, vale a pena, é renda fixa, eu estou comprando, estou emprestando, entre aspas, dinheiro para o governo, tá, mas o governo como tá, eu posso, entende? Dúvidas que as pessoas acabam tendo em relação a Tesouro Direto, tu pode falar um pouco? Tesouro Rafael, direto. se tu puder dizer primeiro assim, o que é Tesouro Direto? Aí, Tá. aí depois segue. Certo. Tesouro direto é onde você vai entrar lá como se fosse uma corretora do Brasil, tá? É uma corretora da União. Você vai lá e compra um título que é dentro do Tesouro Direto, que é essa corretora. Tu compra um título de dívida do Brasil. Então, o Brasil, a União, te deve um valor. É isso que é o Tesouro. Então, tu vai lá e coloca dinheiro. Em vez de você comprar um CDB no banco, você vai lá e compra um título do Tesouro Direto e o governo te deve. Aí você pode comprar o 2021, 22, 25, 2050, lá tem títulos. É o investimento, Márcia, mais seguro do mercado. Por quê? Um banco pode quebrar. Muito difícil um banco quebrar, sim. Se o banco quebrar, ainda o Brasil existe. Mas se o Brasil quebrar, os bancos também vão quebrar. Então, Quebraram normalmente... antes, né? Aí os bancos já quebraram antes, né? Obviamente, vai ter quebrado antes. Então, o Tesouro Direto pós-fixado, existem vários produtos lá dentro, tá? Pós-fixado, que ele vai atrás da taxa Selic, a Selic era alta, hoje a Selic está baixa. Então, se você comprar um tesouro pós-fixado, se a Selic subir, ele vai junto. Se a Selic baixar, ele vai junto. Então, é um investimento seguro e você vai trabalhar conforme a taxa Selic. Tem tesouro pré-fixado. O que é o pré-fixado? Como o Paulo falou, eu não entendo o que é pré. Pós, ele vai junto com a Selic. Se a Selic subir, quer dizer, a inflação subir e a Selic for junto, a taxa de juros básica do Brasil subir, você vai continuar ganhando mais. O pré-fixado como funciona? Tu faz um contrato com o governo, vamos supor para 2025, que ele te paga por ano 4%. Ah, mas a taxa Selic é 2%. Sim, mas existe o risco da taxa Selic ir para 6%. Então, hoje, o 4% tu ganha o dobro do 2%, certo? Tá ganhando mais. Mas se a taxa Selic subir, tu vai ganhar menos. E tu vai ficar com o dinheiro ali ganhando menos. Então, o pré e o pós que tem no mercado do tesouro também tem esses riscos. O pós é o com menos risco, que daí sim é para reserva de emergência, porque tu sabe quanto que está valendo. O pré não. O pré é uma taxa fixa, que independente de onde os juros estiver indo, tu vai ganhar a mesma taxa. Muitas vezes, para o objetivo financeiro, a taxa pré é boa, mas tu tem risco da inflação subir, da taxa de juros subir, e tu começar a ganhar menos do que tu poderia no mercado tradicional. O ideal é eu construir um portfólio financeiro e começar a investir um pouco dividido entre esses produtos. Posso pensar isso? Totalmente certo. É essa a forma ideal. Eu sempre digo, diversificação em produtos e diversificação em tempo. Você vai diversificar nos seus produtos, seja eles de renda fixa, existem vários, ou seja de renda variável. Daqui a pouco, como eu falei anteriormente, quem colocar um pouquinho de risco, pode ser, não entra em ação direto, porque a gente já sabe a história final. Mas entra num fundo multimercado, pergunta para quem te assessora hoje no banco ou numa corretora, pergunta o que tem de fundo multimercado com pouco risco. Quer dizer, esse fundo tem renda fixa, mas também tem um pouquinho de ações, vamos supor aí. Então, para tu entender um pouquinho, e quando tu for fazer análise, faz análise geral dos produtos. Eu tenho um pouco em poupança, eu tenho um pouco em CDB, eu tenho um pouco no Tesouro, eu tenho um VGBL e tenho nesse fundo. E começo a analisar o portfólio inteiro. Acho que essa é a melhor forma. Diversifica em produtos e diversifica no tempo. Todo mês eu coloco um dinheiro num lugar, no outro. Eu vou diversificando para caso algum deles ocorra algum problema, tu tem os outros ali bem seguros para não acontecer o que aconteceu muito agora em março, que foi um pessoal perdeu muito dinheiro. Não falo mal de bolsa, tá, pessoal? Sou um amante da bolsa, mas normalmente quem não entende muito de investimento ou quem está iniciando, eu não gosto de dizer entre na bolsa, porque o momento que a gente vive no Brasil é muito risco. Não o momento país, mas sim o momento mundo.
A gente não sabe se esse coronavírus... Eu, pelo menos, como um leigo no assunto, eu vou dizer assim, eu não sei até onde pode ir. Então, eu sempre digo, entrem com cuidado, entrem com paciência, mas não entrem com os 2 pés em ações, porque ali na frente pode ter um problema aí grande, como a gente teve agora, de derreter 50%, e para quem não estava preparado com o valor guardado, teve uma dificuldade bem grande, conforme a gente está vendo hoje no mercado. Uhum. A gente está encerrando. Eu peguei algumas coisas que tu falou que eu gostaria de colocar como resumo e tu acrescentar com mais alguma questão. Também, se alguém ainda tem alguma pergunta para fazer, é a hora agora, né, Rafael? Claro. Mas antes de eu fazer esse resuminho, eu queria só que eu sei que tu também tem uma pegada aí com a questão de finanças comportamentais. E o que a gente viu, por exemplo, pessoas entraram na bolsa e realizaram prejuízo, ou seja, venderam por angústia no momento que não deviam vender, tinha que esperar o mercado, né, sair desse solavanco. Então, é uma questão do medo, do pavor, e um outro ponto que a gente viveu recentemente aqui no Sul também, no Brasil inteiro, mas alguns investimentos relacionados à criptomoeda e passando uma taxa, garantindo uma taxa aí de 3% ao mês. Então, que isso tem uma relação que a gente chama de ganância. Então, entre o medo e a ganância, que são questões emocionais, como que a gente pode se proteger muitas vezes de nós mesmos? E se puder só pegar um ganchinho que tem a ordem stop, que é uma proteção que a gente tem na bolsa quando investe e que as pessoas não usam. Então, o que acontece aí com a cabeça do investidor ou do pretenso investidor ou de nós todos, né? A gente se arrisca, mas aí um pouco tem medo, enfim. Eu sou de uma... para entrar nesse aspecto de ganância, eu sou de uma cidade de 20 mil habitantes na Serra Gaúcha. Moro aqui em Porto Alegre um bom tempo já, mas sou de lá, nasci lá. Quando eu fui para lá, tem pessoas que são conservadoras até não poder mais. Quando eu cheguei lá, alguns chegaram e colocaram dinheiro nessas pessoas que ganham 1% ao dia. E eu digo, a ideia antes disso, a conversão com essas pessoas, eles diziam, não, a bolsa é arriscado. E eu sempre pergunto, cara, tu demorou 30 anos, 40 anos trabalhando para fazer todo esse teu patrimônio. Aí vem uma pessoa que mora perto de ti e achou a fonte de dinheiro, ganhar 1% ao dia. Tu acha que tá certo, tem que trabalhar, acordar às 5, 6 da manhã, batalhar, e ele chega com uma coisa do nada. Óbvio que isso não funciona. Então existe esse movimento de ganância com um movimento de manada. Quando um vai, todo mundo vai atrás. E é muito fácil perder quando todo mundo está indo. É mais fácil perder com a maré do que nadar contra. Só que muitas vezes a maré ela vai te levar para um lado ruim. Então, tenta entender quando a gente fala de ganância que nada é fácil. Os melhores investidores do mundo nos últimos 50 anos não conseguem um rendimento de mais de 20%. Como que teu vizinho, que tu conhece há 30 anos, começa a ganhar 1% ao dia? Vai ganhar mais num mês do que uma pessoa que entende que são os melhores do mundo. Isso não funciona. Então, o movimento de manada, junto com ganância, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. E normalmente quem ganha fala para cima, quem perde não fala nada. Então fiquem com, eu digo assim, com um receio quando alguém te prometerem alguma coisa para vocês, porque nada é tão comum, nada é tão fácil no mercado financeiro. Até hoje não descobriram nada, né? Tem muita gente que ganha dinheiro, mas eu digo que tem muito mais gente que quebrou do que esses que ganharam. Só que eles quebraram, ficam quietos, né? Então, essa parte aí de manada com ganância nunca dá certo. E quando fala de stop loss, que é um movimento da bolsa, tu pode comprar as ações, né? Direto no home broker, lá direto na bolsa de valores. Eu não sei se vocês conhecem. Também sempre digo para as pessoas que não conhecem, entrem numa corretora sem dinheiro, não precisa colocar dinheiro. E entrem lá, futriquem, liguem para um assessor que vão te atender ali, só para vocês conhecerem. Não precisa ter vergonha. Da mesma forma, quando eu vou numa farmácia, eu vou num médico, eu não entendo nada, eu vou ali que pergunto porque é minha saúde. Da mesma forma que eu digo, o dinheiro de vocês é a saúde financeira de vocês.
vai ser uma tranquilidade no futuro. Então, se vocês conseguirem cuidar um pouquinho mais e ter um conhecimento um pouquinho maior, vai ser muito melhor para vocês. Entrem ali, perguntem, assim, abertamente, Márcio, também fico à disposição, eu sou bem independente para falar com pessoas de fora, seguido a gente faz eventos fora também, a gente abre aí a questão de conhecimento, se precisa fazer alguma consultoria também, junto com a Unicred Integração, é bem tranquilo, porque a gente gosta disso, porque normalmente uma pessoa que entende, ela começa a falar para as outras. Uhum. Então, esse movimento que tu falou de stop loss ali, tu compra uma ação, vamos supor, de R$10 e tu deixa ela parado. Se essa ação chegar a R$8, vende. E eu largo, eu não preciso estar olhando mais. Então também é um artifício, um mecanismo da bolsa para não perder dinheiro, que vale muito a pena. Tem esses e outros, né? Tem o derivativo. São esses macetes, né, que eu acho que, claro que não vai se esgotar, o foco, né, e o grande objetivo do Vida que Prospera, que é o nosso grande carro-chefe de projeto social dentro da Unicred Integração, que é compartilhar conhecimento dentro da área de educação financeira. Então, foi riquíssimo o que tu trouxe, foi muito esclarecedor, e essa transparência que tu traz, acho que é isso que confere e que vai trazer confiança também para quem está lá do outro lado, para as pessoas também poder passar a confiar mais e perder um tanto do medo, porque é isso. Bom, eu tenho um outro produto que está numa outra instituição que pode até me beneficiar, que maravilha. Então, esse é o objetivo, isso é uma vida que de fato prospera. Eu quero terminar com 3 coisas que tu trouxe que eu acho que são fundamentais e que eu concordo 100%. Disciplina, todo mês, não negligencia se for pouco, se é muito, é a disciplina. Não vou investir esse mês e o mês que vem eu invisto o dobro, isso em geral não dá certo, é como fazer dieta. Então, assim, a gente tem que ter um rigor, é disciplina, é paciência, e isso já nos afasta da ganância, já nos afasta do canto da sereia, né, Rafael? É visão de longo prazo. Então a gente, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Bem, ninguém sabe, mas é melhor eu arriscar ter um dinheiro no futuro do que eu ter certeza que não vou ter nada. E eu adorei a tua frase: cenário econômico não muda perfil de pessoa. Vou plagiar, posso até dizer que eu copiei de ti. Não sei se tu tem alguma coisa para acrescentar. Como dicas finais, eu acho que é isso. Faltou só Eu diria 2 coisinhas só, assim, ó. Normalmente as pessoas entram no mercado financeiro, seja renda fixa ou ação, para ganhar dinheiro. Eu vou dizer para vocês vão ganhar dinheiro, como eu ganho dinheiro, como qualquer pessoa ganha dinheiro, na profissão de vocês. Isso que vocês fazem melhor, é isso que vocês estudam. Então, ganhem dinheiro, a renda de vocês é ali. É ali. Ganhem dinheiro ali. O que sobrar dali, coloquem para que o dinheiro corra para vocês, mas não pensem que vai fazer a renda de vocês do dia para a noite, o dinheiro que está guardando, não. Entendam que o dinheiro e a renda de vocês vai vir do trabalho, no que vocês sabem, no que vocês são especialistas, no que vocês sabem fazer de fato, de coração. E depois, guardem dinheiro para no futuro seus objetivos. Eu quero fazer uma viagem por ano, legal, dá para fazer. Eu quero trocar de carro todo ano, legal, dá para fazer. Mas entendam que não é essa parte de patrimônio, de investimento financeiro que vai levar isso. Ele pode te auxiliar, sim, mas quem vai fazer isso é a renda de vocês. Conforme você vai aumentando, você vai podendo diminuir a renda. Mas sim, entendam que eu sempre brinco com sistema 1, sistema 2. Sistema 1, que é a renda de vocês, que vai levar vocês a ter um grande patrimônio financeiro. E o outro ponto que eu sempre digo é: trabalhem com alguém que entenda. Da mesma forma, quando eu tenho algum problema, eu vou no médico. Eu tenho um problema, eu vou falar com alguém. Eu não faço tudo sozinho, eu não posso fazer isso tudo sozinho. Se eu fizer tudo sozinho, eu sei que alguma hora eu vou me fazer muito mal. Então, da mesma forma, da parte financeira. Se tiver como falar com alguém, falar com 2 pessoas, 3 pessoas, melhor ainda. Tu vai ter algumas opiniões, vão ser divergentes, e cada pessoa tem uma cabeça, cada pessoa é diferente. Da mesma forma que o tratamento médico, né, é de uma forma para uma pessoa e para outra. A forma de investimento também. Então, é isso que eu queria dizer. Mas para finalizar, sempre que forem fazer, tentem ter alguém do lado que entende um pouco mais para auxiliar vocês na tomada de decisão, que é muito importante a longo prazo. Maravilha. Rafael, muito obrigada. Beatriz,
Lauren, Dr. Paulo, quem também nos acompanhou aqui. A gente tem só a agradecer a essa parceria. A Unicred Integração se sente cumprindo o propósito de fazer essa cooperação e essa colaboração e transmissão de conhecimento. Hospital Escola, né? A gente já está aí na nossa segunda live, foi maravilhoso. Muito obrigada. Tá ótimo, Márcia. Nós é que só temos a agradecer, né? Eu acho que esses 2 momentos que nós tivemos juntos, obviamente hoje, e a intenção não era que as pessoas que estão assistindo saiam investindo, saiam fazendo as suas aplicações, mas eu acho que dentro de tudo isso que a gente conversou, se a gente conseguiu despertar o interesse, né, para que se busque conhecimento e que quando a gente conversar com o nosso gerente do banco, né, quando ele te ligar, e às vezes eu recebo essa ligação também, Paulo Henrique, e eu sempre pergunto para ele assim, tá, mas tu faria esse investimento pensando no teu... É óbvio que a gente não vai se basear no que é o que as pessoas fazem, né? Tu vai sair fazendo igual. Mas dentro de tudo isso que tu tem para me oferecer, eu sei que tu tá atingindo, buscando metas e tal, mas tu faria isso? Aí às vezes eu recebo a resposta que sim ou que não, né? Então, eu acho que é importante também a gente conhecer, por mais que a gente não conheça como fazer, mas que a gente tenha uma visão um pouco mais crítica, né? Acho que como o Rafael falou, ter um pouquinho dessa desconfiança, ter um pouquinho dessa malícia em relação ao que a gente tem que oferecer, o que a gente tem que fazer com o nosso dinheiro, o que a gente quer do nosso dinheiro, acho que só a gente sabe mesmo, né? Então, em nome do Hospital Escola, eu quero mais uma vez agradecer muito a disponibilidade de vocês, a disponibilidade da Unicred em estar participando e estar trazendo um pouco mais despertando um pouco mais essas questões em relação à educação financeira. Muito obrigada. Obrigada. Ótimo. Obrigado por estar aqui com vocês. Vou fazer assim, Márcia, tem alguns materiais bem simplesinhos sobre o que é um pré-fixado, um pós aqui, que eu acho que aqui que são produtos de renda variável. Eu vou te encaminhar para passar para eles, que eu acho que é legal só para ter esse conhecimento. É bem simplesinho, eu acho que auxilia aí para vocês, tá? Maravilha, maravilha. Pessoal, tá ótimo. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Obrigada pela participação. E agora, daqui a 2 semanas, então, a gente temos mais um encontro com a GEP, em que a gente convidou o Tiago Colares, lá da Biotecnologia, para conversar um pouquinho mais das questões em relação a um laboratório de diagnóstico que nós estruturamos em razão, basicamente, né, da pandemia, para a gente voltar um pouquinho mais o foco para as questões dos momentos que nós estamos vivendo, tá? Então, já estão todos convidados. A gente agora, nos próximos dias, já vai divulgar a próxima atividade. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Tchau, tchau, até logo.